Tá. Eu quero saber se você desistiu da sua pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo. Eu quero ser governador de São Paulo. Foi em São Paulo que eu nasci, cresci e aprendi a lutar. Em São Paulo estão os meus amigos, a minha família, a minha história. Foi em São Paulo que eu fundei o Movimento Brasil Livre, liderei as maiores manifestações da história do país e fui eleito deputado federal, um dos mais votados do Brasil. Eu quero ser governador de São Paulo. Foi aqui que eu construí tudo o que eu sou. Foi aqui que eu aprendi a enfrentar o poder. Olha aqui, Alexandre. Olha, Alexandre de Moraes. Nós vamos te prender. Ou a gente prende vocês, ou vocês movem a máquina pra prender a gente. Não tem outra alternativa. A gente não vai parar enquanto vocês não estiverem presos. Foi aqui que eu venci batalhas históricas. Qual que é a principal bandeira que vocês estão vendo? É o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Foi aqui que eu apanhei, caí e me levantei. E foi aqui que todos os meus sonhos nasceram. Quem desvia o dinheiro do bolso do brasileiro não sou eu, é o senhor. Olha pra minha cara aqui, tem coragem? Eu quero ser governador de São Paulo. Eu quero comandar a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Força Pública de Rafael Tobias de Aguiar e exterminar o primeiro comando da capital. Eu quero devolver a vanguarda da cultura do país para o estado da Semana de Arte Moderna. Eu quero liderar uma rebelião pela lei e pela ordem, de fazer história, como fizeram os nossos heróis da Revolução de 1932. Eu quero tirar o peso de Brasília desse estado para que ele deixe de ser o mais rico do Brasil para ser o mais rico do mundo. Eu quero que São Paulo deixe de ser o estado que paga a conta para ser o estado que dá o exemplo. Não adianta estar no topo de geração de riqueza e não estar no topo dos rankings de educação, saúde e segurança pública. Eu quero ser governador do estado de São Paulo, mas nem sempre a vida deixa a gente fazer o que a gente quer. Nem sempre a gente pode seguir o caminho que gostaria de seguir. Às vezes, a gente tem que encarar estradas mais duras, mais ingratas, mais pesadas. Porque a vida não é sobre o que a gente quer, a vida é sobre o que a gente deve. Todos nós temos uma vocação, um chamado, um destino. Todos nós temos uma missão. A minha missão, agora, é promover a maior reforma de Estado da história do país. Com vocês, Kim Kataguiri! Boa tarde a todos. Gente, é com muito orgulho que eu sou anunciado hoje como o primeiro membro da equipe ministerial do governo Renan Santos. E eu já quero adiantar para vocês e quero adiantar para você, presidente, que nós vamos promover a maior reforma de Estado da história desse país. Eu vou entregar para o nosso presidente 1 trilhão e 100 bilhões de reais da reforma da estrutura da na nossa máquina pública. Tudo que eu quis fazer nesses quase 8 anos de mandato como deputado federal, agora vou fazer como ministro de Estado, junto com o presidente Renan Santos. A PEC dos supersalários, acabar com férias de 60 dias, acabar com todos aqueles que recebem mais do que 46 mil reais por mês, fazer um programa nacional de desfavelização, garantir que o presidente tenha recurso para fazer o maior presídio de todas as Américas, garantir que a gente tenha uma política de Estado pela primeira vez de investimento em inteligência artificial, em ciência e tecnologia, acabar com a desigualdade social dentro do próprio funcionalismo público, a desigualdade salarial, fazer com que as carreiras tenham salários compatíveis com a iniciativa privada, promover o maior corte de gastos da história do país e o corte de gastos a ser revertido na transformação do Brasil como um país rico. Quem lê o Livro Amarelo sabe das nossas missões, do Brasil poderoso, do Brasil rico, do Brasil livre. A convite do Renan coube para mim uma das missões mais difíceis, que é trabalhar com o Brasil rico. O nosso ministério vai ser um ministério transversal. Vai ser um ministério que vai passar pelo Ministério da Gestão, vai passar pelo planejamento, vai passar pela Casa Civil, pelo trabalho, pela Previdência. A gente vai ter um trabalho muito grande para fazer. E diferente da covardia que nós vimos nessa semana com o Flávio Bolsonaro, nós não teremos vergonha de defender publicamente o remédio amargo. Não contem comigo
para ser covarde de promover pauta populista e de esconder que nós vamos ter sim que fazer reforma previdenciária, que nós vamos ter sim que rever os pisos da saúde e educação. Porque qualquer um que vença a presidência da República vai ter que fazer, mas só a gente não comete o estelionato eleitoral de mentir para a população, de ir para a campanha dizendo que a gente não vai fazer. E ao longo dos próximos 2 meses, eu vou ter o trabalho de coordenar e de trazer para a equipe econômica e de anunciar para vocês os membros da futura equipe econômica do governo Renan Santos. Eu não fiz convite e eu não conversei com nenhum deles. Vou passar a trabalhar a partir de agora. Mas eu adianto que, como eu sempre fiz como deputado federal, eu vou me cercar dos melhores. Eu vou me cercar daqueles que entendem de cada um dos assuntos que a gente precisa para transformar esse país num país desenvolvido. Cada um deles estará na nossa equipe. Eu sempre li e sempre escutei e vou continuar escutando e convido a continuar falando comigo e a continuar trabalhando junto com as nossas ideias, agora não como deputado, mas como ministro de Estado. Eu quero dizer que eu vou beber da fonte de Marcos Lisboa, de Samuel Pessoa, de Zeina Latif, de Mário Mesquita, de Mansueto Almeida, de Marcos Mendes, de Helena Landau, de toda a equipe do Plano Real. As portas do governo Renan Santos estão abertas para cada um de vocês e para todas as outras mentes brilhantes do nosso país. E o anúncio de hoje, ele é calcado numa certeza de que nós vamos vencer as eleições presidenciais deste ano e nós vamos governar este país, e não só por um mandato. E nós teremos todo o tempo para transformar o nosso país no país desenvolvido que a gente quer. E com esse espírito de fazer história, aliás, antes de falar do espírito de fazer história, eu quero fazer um relato pessoal para vocês, até aproveitando que minha mãe, que olha agora, está aqui. Eu sempre gostei muito de língua portuguesa. E uma vez eu participei de um campeonato de conjugação verbal. Eu cheguei animado em casa, Pedro, falando, pai, participei do campeonato, ganhei. E aí o meu pai, que legal, filho, primeiro lugar? Aí eu, não, pai, segundo. Aí ele, E aí, conversando com a minha irmã, depois que meu pai faleceu, ela falou aqui, essa cobrança que o pai sempre teve em relação a gente, essa era a maneira dele demonstrar que nos amava. Era a maneira dele nos preparar para o que é que viesse, para a decisão que a gente quisesse tomar no futuro da nossa vida. E a minha mãe tinha um jeito diferente de me preparar. A minha mãe me colocava na linha, a minha mãe garantiu que eu ficasse longe de gente mau caráter, mas acima de tudo a minha mãe garantiu que eu não fosse covarde. E eu acho que eu nunca falei dessa história publicamente, mas... E eu peço desculpas, mãe, se for causar algum constrangimento. Mas eu apanhava quando eu estava na pré-escola. E aí uma vez eu fui reclamar para minha mãe. Falei, mãe, o moleque fica me batendo lá todo dia que eu estou na escola. Aí a minha mãe não me socorreu, pelo menos não diretamente. A minha mãe disse o seguinte, bate de volta. Foi o que eu fiz. No dia seguinte, o menino veio me bater, o mesmo menino veio me bater, e eu dei um socão na cara dele. E eles... Gostou, Arthur? Deu um socão. Não foi qualquer soco, eu garanto para vocês, como o Renan gosta de Cavaleiro do Zodíaco, foi um cometa de Pégaso, né? E ele ficou com o olho roxo, sangrando. E aí, a mãe desse menino foi lá em casa reclamar com a minha mãe. Falou, seu filho bateu no meu e tal. A minha mãe olhou para a mãe do moleque e falou, sim, eu sei, eu que mandei. O moleque nunca mais mexeu comigo. Funcionou. Aliás, Renan, você me permite fazer uma sugestão? Se a primeira operação de retomada de território, de lei e ordem, pudesse ser a Operação Dona Cláudia, eu vou considerar...
Então, a maneira que meus pais tinham de demonstrar o amor por mim era me preparar para a vida. E a maneira que eu tenho de demonstrar amor pelo meu país é dando o melhor que os meus pais me ensinaram a fazer, é dando o melhor pelo meu país. Os meus pais, então, me prepararam a vida toda para alguma coisa que eles não sabiam o que era. Basicamente, para dar uma escolha, para que eu estivesse pronto para a escolha que eu tivesse. E eu escolhi, junto com os meus amigos que estão aqui, junto com a militância do Movimento Brasil Livre, do qual sou colega, do qual sou membro, parte integrante, com os coordenadores, do qual sou colega, eu escolhi, e a minha escolha foi fazer história, junto com cada um de vocês. O nosso país hoje, e o Renan, a fala do Renan foi um prenúncio do que eu vou falar agora, ele está tomado por dois tipos de pessoas. Primeiro, você tem os canalhas. Os canalhas, eles têm a audácia de disputar o poder, vencer e de nos governar. Os canalhas não têm medo nenhum. Os canalhas estão muito confortáveis. Aliás, os canalhas estão tão confortáveis que o Daniel Vorcaro tinha a tranquilidade de deixar suas conversas com o ministro do Supremo printado num bloco de notas na sua galeria. Os nossos canalhas estão muito confortáveis, mas esse é o primeiro tipo de pessoa que domina o nosso país. O segundo tipo de pessoa que domina o nosso país são os covardes. E a maioria dos covardes são honestos. Só que eles estão tão desesperançosos e têm tanto medo que o medo deles faz com que eles tenham até vergonha da própria honestidade. Faz com que eles se sintam otários por serem honestos. Mas a história não vai ser escrita pelos canalhas. A história não vai ser escrita pelos covardes. A história vai ser escrita pelos corajosos. E eu quero só os corajosos ao meu lado. Se tem alguém nesse auditório agora que é covarde, por favor, não sinta-se constrangido em levantar e sair pela porta. Eu só quero os covardes. Opa, os covardes é bom. Olha o ato falha aí. Eu só quero os corajosos juntos comigo. Eu quero os covardes bem longe. Era isso que eu ia falar, vocês me interromperam. E eu sei que ser corajoso, todo mundo que está aqui sabe muito bem. Ser corajoso tem um preço. Mas o preço de ser covarde é muito maior. O preço de ser covarde é você estar nos últimos momentos da sua vida, olhando para o seu passado, olhando para tudo aquilo que você fez e se arrepender de ter deixado como único legado a miséria da sua própria alma. Quando eu estiver nos meus últimos momentos de vida, eu não quero olhar para Deus e dizer: desculpa por ter feito você perder o seu tempo. Eu quero olhar para Deus e dizer: obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Bom, gente, aqui é a abertura para vocês. Quem quer ser o primeiro a perguntar? Eu quero saber se você desistiu da sua pré-candidatura ao governo do estado de São Paulo. Sim, agora eu disputo a reeleição como deputado federal e coordeno agora a parte da equipe do Ministério da Reforma de Estado, né? Como eu coloquei ali, o ministério que vai passar é transversal, vai passar por vários setores: Ministério da Gestão, Ministério do Trabalho, Ministério da Previdência, vai trabalhar junto com a Casa Civil, junto com a Secretaria-Geral, Secretaria de Relações Institucionais. E a partir de agora, né, para daqui dos próximos 2 meses, já passar a anunciar e coordenar também os primeiros nomes da nossa equipe econômica. Como você deu essa escolha, deputado? Você tinha números ali na pesquisa para o governo de São Paulo? Você falava até uma possível aliança com Paulo Serra do PSDB para fazer uma candidatura única. Como que se deu essa escolha? Não, aqui no estado de São Paulo, ou nós teremos candidatura própria do Partido Missão, ou nós não apoiaremos ninguém, né? Essa é a nossa decisão aqui dentro do estado. A nossa constatação, eu sei que para a maioria de vocês isso ainda não é plausível, mas para a gente já é uma convicção de que o Renan vai vencer as eleições e da necessidade de ter alguém na esplanada com experiência dentro do Congresso Nacional para ter uma equipe técnica, mas ao mesmo tempo ter uma condução política.
para a gente não repetir, por exemplo, havia técnicos que deram credibilidade para o mercado na equipe de Jair Bolsonaro, mas a condução política ali, por exemplo, por parte do Paulo Guedes foi um desastre, né? Então a gente precisa, nós teremos os melhores técnicos junto com a gente, e eu falei lá em cima dos vários nomes que me inspiraram no meu mandato, dos meus mandatos de deputado federal, e que eu tô 100% aberto para escutar cada um deles. Não adianto para vocês, antes que alguém pergunte, não conversei com nenhum deles, não fiz convite para nenhum deles, mas vai ser da fonte deles que eu vou beber, e então nisso que nós baseamos a nossa decisão. Renan, Correio da Manhã aqui, o discurso de vocês hoje foi muito firme, tanto com o PT quanto com a direita. Como que vocês pretendem convencer o eleitorado agora que vocês são uma opção mais qualificada para assumir tanto a presidência quanto aos projetos de vocês? Tendo proposta e não sendo ladrão. Isso já diferencia dos dois muito rapidamente. Haverá uma série de depoimentos novos do senhor Vorcaro e nós não apareceremos nele em nenhuma medida. Então, tendo propostas sérias, a gente tem livro publicado, a gente vai debater no detalhe, na minúcia, todas as propostas para todas as áreas. Isso vai fazer uma diferença, vai fazer um contraste muito grande. A segunda questão, que é a questão da tomada de decisão de voto do eleitor, é a da viabilidade. Pois bem, nós estamos ultrapassando já os governadores, nós estamos em uma tendência de subida, nós estamos ganhando momento em todos os setores da sociedade. Da Faria Lima, tivemos declarações recentes de figuras muito influentes, que eu fico muito feliz em receber apoio deles, até da base da população brasileira. Agora a minha volta do Pará me deixou muito chocado e muito feliz. E esse momento vai se somar também uma constatação óbvia que o Flávio Bolsonaro não tem nenhuma condição de vencer o Lula. Por uma questão lógica, as pessoas tomarão uma decisão pragmática também em olhar para aquele que é viável, que está vindo logo em terceiro, para colocar em segundo, e aí, como diz o Kim, aí é segundo turno em história. Candidato, o tema é urna eletrônica, confiabilidade e voto impresso. Qual a posição do senhor sobre esse nosso sistema de votação? Pra gente essa história é uma história encerrada. Essa não é uma história que a gente está colocando em discussão nessas eleições. Só para entender, vocês, embora o deputado Kim não tenha aceitado ser candidato a governador, o Missão terá candidato aqui em São Paulo? Você falou que pode ser essa decisão será tomada em breve, é isso? Ou ter candidato ou não apoiar ninguém? Entendi? Mas aí vai ficar sem palanque em São Paulo, Renan? Quando eu falei lá em cima que eu não acredito nessa história de palanque, é porque eu acho que esse é um termo antigo da política, em que você precisa de uma estrutura de um aliado para você conseguir fazer um evento, para você conseguir ter acesso à imprensa. Eu não preciso disso na candidatura e na pré-candidatura. De verdade, eu consigo fazer todos os meus eventos e rodar as nossas agendas sem ter um aliado, candidato. A nossa lógica política é uma lógica, vamos botar aí, 3.0, não é nem da internet, é já pós redes sociais, é das comunidades. A gente tem uma comunidade muito engajada e isso nos permite fazer pré-campanha e campanha sem demandar isso. Quem seriam os possíveis candidatos do Missão a governador, agora que o Kim não será? Bom, primeiro, Zanini, a nossa escolha ou é ter uma candidatura própria ou é não ter e não apoiar ninguém. Eu acho que isso precisa ficar claro no primeiro momento. Segundo ponto, nós estamos conversando com algumas pessoas, alguns quadros que estão filiados ao Partido Missão, né? Não haverá coligação no estado de São Paulo, a não ser que aconteça algo extraordinário, mas são quadros próprios nossos e que a gente ainda não pode falar para você. No cenário hipotético, no segundo turno, imagina que seja Tarcísio e Fernando Haddad, vocês não apoiariam ninguém? A gente não vai falar de segundo turno antes de definir o nosso candidato no primeiro. Então as pesquisas apontam que caso você não seja o candidato, a chance do Tarcísio vencer no primeiro turno é muito grande. O que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, acho que aí é a questão da preocupação da campanha do Tarcísio. Eu acho que, inevitavelmente, em nós tendo uma candidatura própria, ainda que o nome não seja eu duvido muito que qualquer candidato vença no primeiro turno. Você citou vários economistas aí que poderiam ser colaboradores. Algum deles pode virar uma espécie de porta-voz econômico da candidatura presidencial, um posto Ipiranga do Renan, algo parecido? Não, olha, eu não vislumbro agora nós termos um chancelador, uma referência que vai ser o posto Ipiranga, por assim dizer. Primeiro, também existe uma diferença fundamental da candidatura do Renan, de nós do Partido Missão, para o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro sabia falar absolutamente nada sobre economia. Nós temos o nosso programa já consolidado, que aliás será publicado em breve. Nós terminamos de revisar agora toda a parte econômica do Livro Amarelo. Então, nós temos um plano, temos um projeto. Renan sabe falar sobre esse plano, eu sei falar sobre esse plano. Então,
primeiro ponto é de que nós não precisamos de um salvador econômico, mas a ideia é nós anunciarmos, né, a partir de agora, quando os convites vão passar a ser feitos, nos próximos 2 meses, nomes respeitados no meio acadêmico, no mercado financeiro, para a nossa equipe econômica. Claro, essa decisão e estratégia de vocês com a tentativa de reeleição como deputado, também um cargo no ministério, mas claro, levando em conta que vocês teriam uma bancada, você seria líder de bancada, participaria de reuniões de lideranças de bancada, e isso também, na visão de vocês, traria mais bons frutos do que uma tentativa de eleição em São Paulo. É que se ele se torna, desculpa te interromper, se ele se torna ministro, ele não pode ser líder de bancada. E na verdade, a posição dele no Congresso Nacional seria assumida por um suplente. Então, ele teria uma função executiva. E a função dele seria a função executiva de um super-ministro no governo nosso. Porque uma das questões clássicas é resolver esse vício que ficou no nosso campo político do posto Ipiranga, a ideia de que o presidente é um inepto, e aí ele vai colocando pessoas que vão tocar agendas nos respectivos ministérios. Nós, como partido, construímos a agenda antes. Então a agenda já está pronta, nós vamos convidar pessoas que referendem aquela agenda, tenham capacidade de gestão, e nós, como grupo político originário, o grupo que veio do MBL, que fundou o partido, nós vamos ter um ministério, um super-ministério para articular essas forças. Até porque não dá para eu falar em desfavelização, sem falar em infraestrutura e sem falar, por exemplo, em corte de gasto, caso de despesa da parte do Estado. Não vai dar para falar em melhorar a saúde sem falar em inteligência artificial no SUS, em prontuário único. Como é que a gente vai mexer nessa máquina? Tá aqui a bomba que eu estou jogando no colo dele. Mas é uma bomba que já vem com tese, já vem com os estudos, já vem com aquilo que o nosso grupo construiu anteriormente. Já existe esse suplente? Aí depende da ordem dos candidatos na eleição, né? A gente não sabe quanto cada voto cada um vai ter. Quantos candidatos vocês pretendem eleger, federais e estaduais? Todos. 513. Todos. Por São Paulo? 2, 3? 70. Não, mas assim, essa é uma pergunta que ela... É conta, né? Não, é conta. Por exemplo, você é uma pesquisa real-time Big Data. Se a eleição fosse hoje, eu teria 10% para presidente do estado de São Paulo. Se eu jogasse uma razão e proporção com que o Almoedo jogou de voto de legenda Partido Novo, ele jogou 35%. 35% aqui em São Paulo, vamos falar que São Paulo tem 20 milhões de eleitores, eu fazer 10 são 2 milhões, 35 são 700 mil. São duas cadeiras de 1/3. Só eu jogaria, fora os votos que ele e os outros teriam. Isso, então, eu faria de legenda, ele não está contando os votos individuais. Então, somando, eu acho que a gente faria no mínimo, num cenário desses, 5 cadeiras para deputado federal. No cenário de hoje, de acordo com o Real Time Data, que é um tipo de pesquisa que eu não concordo tanto com o método. Dito isso, como eu vou crescer muito, eu acho que o céu é o limite, eu acho que para ser presidente eu tenho que sair com pelo menos 15 em São Paulo. Candidato, o que seria, em resumo, a desfavelização? É literalmente desfavelização. É o que é uma favela não ser mais uma favela. É a ideia de você ir para um bairro que hoje não tem saneamento básico, em que as pessoas não têm título de propriedade sobre as suas moradias, em que os índices educacionais são mais baixos, em que a gravidez na adolescência está mais presente, em que em quase todos os casos o crime organizado está presente, em que as construções não foram autorizadas pela prefeitura, em que em geral são oriundas de uma invasão. Essas construções serem alvo de uma ação revitalizadora por parte do Estado que transforma aquilo num bairro, com ruas, arborização, com lei e ordem, com tratando aquelas pessoas de maneira digna e com investimentos muito pesados através de uma política de leilão reverso, para que em 10 anos o Brasil não tenha mais favela. Que a ideia é criar um marco nacional de desfavelização. Então quando a gente fala isso, a gente está falando muito em termos literais. É literalmente entender que país sem favela não é país sério. Um país sério não tem favela. A gente não pode, como um grupo político sério, aceitar que o nosso próprio país seja assim. Só para entender um pouco melhor o que seria esse superministério, seria um ministério que substituiria ministérios como Fazenda, Planejamento, ou seria um outro ministério além desses tradicionais que coordenaria diversas áreas? É um novo ministério que coordenaria diversas áreas, né? Passaria por algumas secretarias da Fazenda, mas eu acho que uma das principais seria a de gestão, né? A da Previdência também, que necessariamente nós teremos de fazer uma reforma, e uma das minhas missões é promover essa reforma em diálogo com o Congresso Nacional. Acho que passaria também pelo trabalho, passaria pelo planejamento e passaria também pela articulação política e por uma coordenação ao estilo que faz a Casa Civil, a Secretaria de Relações Institucionais, ao mesmo tempo de articulação com o Congresso, a ciência da agenda, das principais pautas de todos os ministérios que envolvem reforma de Estado e a aprovação dessa agenda no Congresso. E seria um ministério que operaria direto do Palácio do Planalto. Seria transformar o Palácio do Planalto numa startup. Renan, você colocaria
Congresso, como que você articularia, como você faria sua governabilidade com o Congresso? Eu soltei um artigo na Valete, que é a nossa publicação, recentemente, faz uns 5 dias, colocando os critérios na mesa. Eu não tenho problema em fazer composição, desde que não seja com pessoas que estiveram, por exemplo, no Jatinho Vorcaro, ou que frequentaram Trancoso recentemente. Não farei composição com alguém que está interessado na famosa porteira fechada. Me dê esse ministério com a porteira fechada. Isso não vai existir no governo nosso. Pela primeira vez a gente vai pactuar, tornar público para todo mundo quais serão os termos para a composição de um governo. E aí nós sentaremos para conversar. O PSD quer conversar? Vamos conversar, PSD. Ah, vocês gostariam muito de cuidar da área do... Vamos botar aqui do Ministério das Cidades. Eles adoram cidades, é o partido que mais vem em cidades. Ok, olha, nós temos um plano que chama Lei de Responsabilidade Gerencial. Quer tocar conosco? Não, eu tenho outra ideia. Poxa, é uma pena. Não haverá porteira fechada nisso. Então nós vamos nos abrir para conversar com todo mundo. Até porque nações sérias têm governo de composição. A gente é, por excelência, formado por democratas. Nós somos um grupo democrático. Dito isso, os critérios têm que estar na mesa. A gente tem que requalificar a forma como a gente monta o governo no Brasil para não ser aquela várzea que a gente conhece hoje. Hoje é uma várzea. Hoje você não sabe os critérios que fizeram com que o PMDB viesse aderir ao governo do Lula. Que o PSD estivesse no governo anterior do Bolsonaro e agora está no Lula. Por quê? O que os levaram a fazer isso? As pessoas têm que saber. E os termos estão no artigo. A defesa de uma agenda muito clara, a subscrição, ou seja, eles vão subscrever aquela agenda, porque se você adere a um governo, você adere por causa de uma agenda. Se não é por causa de uma agenda, é por algum tema que não está claro. Então, será através da subscrição de uma agenda e do trabalho comum nessa agenda. Em São Paulo, a missão discute uma chapa com algum outro partido ou seria uma candidatura puro sangue? Deve ser uma candidatura puro sangue. Agora, mais uma vez, a política brasileira, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas a gente sabe que alguma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. O imponderável torna-se regra cada vez mais. Então, assim, a princípio, não, mas a gente não sabe como o cenário vai estar daqui a 1, 2 meses. A gente não sabe como é que vão estar as pesquisas presidenciais, como é que vão estar as pesquisas para o governo do estado. Aliás, no momento que a gente vive, a gente não sabe nem quem vai estar solto. A gente sabe que a gente vai. Agora, os outros... Isso. Obrigado, gente. Muito obrigado. Gostou do vídeo? Deixe o gostei, se inscreva e até a próxima.